Boa noite. Como fazemos todos os domingos, aqui estamos, nos harmonizando para mais um Evangelho no Lar. Pegando as nossas águas, rogando o amparo do Mestre amado Jesus. Boa noite. Boa noite, querida amiga Dalgisa. Seja bem-vinda. Vamos pegando a nossa água, nos harmonizando para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Então, são exatamente 19 horas. Vamos então elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, agradecendo por mais esse momento, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome. Porque tu dissestes, Mestre Jesus, que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. Mas sabemos que mesmo que estejamos sozinhos, ao elevarmos o pensamento a ti, tu estarás conosco, estaremos em conexão contigo. E é nessa certeza, Mestre, de que sempre estás conosco, que queremos te pedir a fluidificação para as nossas águas, as bênçãos para todos que se encontram em cada lar, encarnados e desencarnados. Que tu adentre cada lar, Mestre, iluminando cada cômodo, iluminando a mente e o coração de cada irmão. E que esse irmão, estando receptivo, receba as bênçãos de que necessita no momento. Por tudo te agradecemos e te convidamos. Fica conosco, Mestre Jesus, em mais este Evangelho no Lar. Hoje, então, vamos ler. Boa noite, Márcia, seja bem-vindo. Nosso amigo de todos os domingos também. Nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. E nos diz assim o Evangelho: guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pois, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á recompensa. Isso também está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Descendo Jesus da montanha,
Acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Isso está em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que torna a aprovação dos homens acima da aprovação de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só prestam favores na esperança de que o favorecido irá apregoar por sobre os telhados o benefício recebido? Quantos que à luz do dia dariam uma grande soma, mas no escuro não dão nem uma moeda? É por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que já fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Quantos e quantos, sempre quando colocamos no Face agradecimentos aos colaboradores, porque precisamos dar satisfação às pessoas que nos auxiliam. E isso ainda gera um constrangimento. Mas atualmente, quando há tantos golpes, tanta gente que cria uma ONG, uma fundação e tira proveito, então, quando fazemos um trabalho voluntário e precisamos da ajuda da comunidade, nós precisamos também dar satisfação a essa comunidade. Então fica meio que um contrassenso, apesar de não colocarmos como se fôssemos nós os doadores, fica bem complicado a situação quando se quer fazer alguma coisa. Mas também sabemos que existem irmãos que gostam de fazer para aparecer mesmo. Então, é a esses que Jesus se reporta nesse momento. Boa noite, Elisângela, Rosemary, Vilma. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos.
Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia encenada, a falsa modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar uma ponta à vista, observando se alguém não lhe vê escondê-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles perante Deus? Eles também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os benefícios sobre o favorecido, que lhe impõe de alguma forma testemunhos de reconhecimento e faz-lhe sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que por ele se impôs? Então, aqueles irmãos que fazem um favor, favorecem alguém, ajudam alguém, e depois, na primeira oportunidade, eu fiz isso para ti, agora tu faz tal coisa para mim. Ou quer que aquela pessoa fique eternamente agradecida e nunca está satisfeita com os agradecimentos. E diz assim: para esse não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de ouvir bem dizer seu nome. E aí está um primeiro castigo para seu orgulho. As lágrimas que ele seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ulceram. O bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreende o beneficiado, pois todo benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor. A beneficência, sem ostentação, tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Poupa a suscetibilidade do favorecido. Faz que ele aceite o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana, pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira que se faz, é humilhar quem o recebe. E sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras dóceis e afáveis que deixam o favorecido à vontade em frente ao benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de ele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem faz um serviço. Eis o que querem dizer estas palavras do Cristo: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então era isso que Jesus queria nos explicar. Que sejamos humildes, que possamos nos colocar no lugar daquele próximo a quem estamos auxiliando, como nós nos sentiríamos se fôssemos nós a receber aquele auxílio, aquela esmola, aquela ajuda. E nos diz o roteiro sistematizado: que significam as palavras de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita? Que devemos fazer o bem
pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. E por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam sua recompensa? Porque quem assim age o faz movido pelo orgulho, pela vaidade, a fim de merecer os elogios das pessoas. E sendo esse o seu propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque seu orgulho foi satisfeito. Quando derdes esmolas, não trombeteis. A prática do bem com ostentação é demonstração real de inferioridade moral. Como devemos agir para auxiliar o próximo? Ajudando nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos concede de praticar a caridade. Na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem o recebe, mas aquele que pratica, desde que saibamos praticar. Desde que possamos fazer pelo amor ao nosso próximo, porque nós podemos enganar os nossos irmãos, mas não vamos enganar a Deus. E isso é muito importante. O bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? Materialmente é possível que sim. Moralmente, porém, causa mais mal do que bem, uma vez que o beneficiado sente mais carência de solidariedade quando o humilhamos com nosso auxílio ruidoso. Que triste! A verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar. A prática da caridade, sendo dever de todos nós, dispensa qualquer ato de reconhecimento ou recompensa. Se estamos ajudando, esperando recompensa, esperando que o irmão venha agradecer e agradecer e agradecer, já perdemos todo o mérito. E é disso que Jesus nos alerta. E como Jesus ensina nessa passagem a fazer o bem sem ostentação, Jesus nos ensina contando o que aconteceu, atendendo de imediato a súplica do leproso, curando-o e recomendando-lhe que guardasse silêncio sobre o acontecido. Abstente de falar disto a quem quer que seja. Ele só mandou ir até os sacerdotes, porque naquela época os leprosos eram retirados da sociedade, levados para o leprosário até a morte, até o fim do corpo físico. E depois, como ele foi restituído, tinha que pagar um valor para retornar. A lei de Moisés, que deveria ser respeitada na época. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? E aí vem a explicação, para que ele, de acordo com o costume da época, como falamos, pudesse novamente ser registrado no rol dos vivos, voltando ao convívio da família e da sociedade. Jesus, além de atender ao pedido do enfermo, curando-o, preocupou-se
em reintegrá-lo à vida familiar e social, das quais fora banido em razão da doença. Era o costume da época, né? Agora, com a pandemia, o que aconteceu? Não precisávamos ficar isolados, todo cuidado, máscara, jalecos, tudo mais. Naquela época, a lepra era uma doença era uma doença fatal mesmo. Só Jesus para fazer esses milagres. E aí nos diz aqui, nos infortúnios ocultos, a caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. Isso é verdade. Quantos exemplos nós temos aí na imprensa? O que acontece quando dá aquele desmoronamento, aquela lá em Brumadinho, aquela lama toda que cobriu as casas? Até do exterior veio auxílio. Quantas coisas quando desaba um prédio, quando acontecem essas coisas assim, como vem as enchentes, os alagamentos, caminhões e caminhões. E aí, por isso que diz, a caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Verdade, verdade, queridos irmãos. Pessoas sem ter um assoalho na sua casa. Crianças dormindo em caixas de papelão. É disso que fala aqui. É isso que Jesus queria que nós entendêssemos, compreendêssemos. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual, sem dúvida, é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nestes semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado de doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Mas graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhados e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali, ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua, espera um veículo, verdadeiro armazém de tudo que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua visitação, ela diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde ela mora?
Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que essa roupa tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque ela se faz acompanhar de sua filha? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, visto que nada tens de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-la ao outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade e tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Em seu meio, é a mulher da sociedade, porque sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia, uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas que lhe proporcionava ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bendizê-la. Silêncio, ela diz, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. E aí nos diz o roteiro sistematizado. Para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? Não. Se quisermos praticar a verdadeira caridade, devemos socorrer nosso irmão em aflição, sem esperar que ele se humilhe vindo até nós. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quais as características da caridade expostas nesse parágrafo? A humildade, que nos leva a fazer o bem, a espontaneidade, a discrição, o desinteresse, o amor ao próximo. Porque não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Devemos divulgar os atos de caridade que praticamos? Não. Jesus nos ensina a dar com a esquerda de modo que a direita não venha a receber. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação. A prática da verdadeira caridade dispensa a identificação do benfeitor e do favorecido. Sempre colocando, que quando nós trabalhamos com irmãos nossos que ainda não têm esse conhecimento e que colaboram conosco nas nossas tarefas voluntárias, nós precisamos das satisfações porque eles gostam de ver os seus nomes, de ver na rede social que eles colaboraram. Então nós somos simples instrumentos desses irmãos e precisamos agir de conformidade. Como lá na lei de Moisés, naquele tempo, era daquele jeito. Um leproso, para voltar ao convívio, teve que pagar uma taxa. A gente também paga alguma taxa
por precisar da colaboração dos nossos irmãos. E por que no exemplo dado se ressaltam os trajes e os gestos da Senhora? Porque no exercício da caridade devemos cuidar para que nossos trajes e gestos não venham a insultar a miséria ou a humilhar aquele que a recebe. A caridade não consiste apenas na doação de bens materiais. Dispensar cuidados é também dar alguma coisa. Às vezes, aquele irmão só quer uma palavra de conforto, só quer um consolo, uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. Às vezes é só isso. Nem é nada material. E muitas vezes, aquele que tem muito materialmente também está necessitando dessa nossa caridade. Vamos pensar nisso, especialmente agora na época do nascimento do nosso Mestre Jesus, e colocar em prática todos os meses do ano. Olá, Mari Raquel, bem-vindas. O Ricardo, a Rosa Mari, que lindo. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que eu não vi também. Então vamos finalizando esse evangelho, lembrar que temos o atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias para os enfermos do corpo e da alma, que também ficam no canal do YouTube, para quem assim o desejar. E elevando o nosso pensamento novamente ao Mestre Jesus, rogamos o amparo para mais uma semana que inicia. Rogamos que esse Mestre amado adentre os nossos lares, sempre que elevarmos o pensamento a Ti, Mestre amado. Ilumina cada um de nós, seus irmãos menores, ainda pequenos na caminhada, Mestre. Que possamos compreender os Teus ensinamentos e tentar a cada dia um pouco mais colocar em prática. E assim sendo, nos mantermos conectados a Ti, recebendo o Teu amor, a Tua luz e a Tua paz na nossa caminhada terrena. Nos guia em mais uma semana de trabalhos, de estudos, em qualquer tarefa. Esteja conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.